a arte rupestre da Ilha da Magia, que enigmáticas mensagens nos passam os petróglifos da ilha de Santa Catarina. Você já caminhou pelas praias de Florianópolis e imaginou que aquelas pedras poderiam guardar mensagens de pessoas que viveram aqui há mais de 1000 anos? Em meio aos costões rochosos da chamada Ilha da Magia, existem gravuras que resistiram ao tempo, ao vento e às ondas. São os petróglifos da ilha de Santa Catarina. Mas quem os fez? O que eles significavam? E por que seus desenhos parecem estar tão ligados ao mar? A história da ilha de Santa Catarina não começa com Florianópolis, nem com a chegada dos europeus. Muito antes disso, diferentes povos ocuparam esse território. Primeiro vieram os povos construtores dos sambaquis, essencialmente pescadores, caçadores e coletores. Depois, chegaram grupos associados aos arqueológicos, conhecidos no litoral pela tradição Itararé. Mais tarde, grupos da tradição Tupi-Guarani passaram a ocupar a região. Essas populações viveram em estreita relação com o ambiente costeiro. E foi justamente nesse cenário, entre praias, montanhas, ilhas e o oceano que surgiram os misteriosos desenhos gravados nas pedras. Mas afinal, o que é um petróglifo? O termo se refere a uma gravura rupestre, uma imagem produzida diretamente sobre a superfície da rocha. Diferentemente de uma pintura, o desenho é criado retirando parte da própria superfície da pedra, podendo ser tanto pela fricção como pela percussão de um artefato. Os sulcos que se formam assim dão forma aos desenhos. Em um levantamento realizado na década de 1990 pelo professor Rodrigo Simas Aguiar, foram registradas 563 gravuras na ilha de Santa Catarina e ilhas adjacentes. E é aqui que começa o grande mistério. Os petróglifos da região possuem um estilo bastante particular. Predominam círculos, triângulos e linhas onduladas. Também existem, embora com menor frequência, representações que lembram figuras humanas. Durante muito tempo, diferentes interpretações foram propostas para essas formas. Mas há dificuldades que impedem uma leitura precisa destes grafismos. Não podemos simplesmente olhar para um símbolo e atribuir a ele um significado conhecido por outra cultura. Um triângulo pode ter significados completamente diferentes dependendo do povo que o produziu. Por isso, uma interpretação precisa desses grafismos é impossível. O que podemos fazer é observar a relação entre os desenhos, o ambiente e o modo de vida daqueles que os produziram. E talvez esteja justamente no mar uma das pistas mais importantes. Os paredões com arte rupestre estão, em sua maioria, na face leste da ilha voltados para o oceano aberto. Ali, as ondas gigantescas encontram os costões rochosos. Para os antigos habitantes, o mar não era apenas uma paisagem. Era fonte de alimento, espaço de circulação e parte fundamental da própria existência. Rodrigo Simas Aguiar propõe que algumas das formas encontradas nos petróglifos podem estar relacionadas justamente a esse universo. As linhas onduladas poderiam representar as ondas. Composições semelhantes a redes, contendo pontos e círculos, poderiam estar relacionadas à pesca. E algumas figuras humanas poderiam representar uma espécie de autorretrato coletivo daqueles pescadores diante de um ambiente que oferecia tanto benefícios quanto perigos. E essas gravuras não estão concentradas em um único lugar. Entre os principais sítios estão a Ilha do Campeche, Ilha dos Corais e Praia do Santinho. Mas há também registros na Ilha do Arvoredo, Ponta das Canas, Praia dos Ingleses, Ilha das Aranhas, Barra da Lagoa, Praia da Galheta, Praia Mole, Pântano do Sul, Solidão e Naufragados. Alguns sítios, infelizmente, já foram extintos, como os da Joaquina e da Armação. Mas existe uma parte dessa história que não tem nada de misteriosa. É a ameaça provocada pela ação humana. Os petróglifos estão em áreas de grande circulação turística e sofrem com pichações, pessoas caminhando sobre as gravuras e até tentativas de retirada de fragmentos. Além disso, a própria natureza provoca a chamada esfoliação da rocha, que pode fazer com que parte dos grafismos desapareça para sempre. Por isso, promover educação patrimonial e conscientização é essencial para a preservação deste importante patrimônio arqueológico. Talvez nunca saibamos exatamente o que cada círculo, linha ou triângulo significava, mas sabemos que alguém esteve aqui. Alguém olhou para este mar, viveu entre estas pedras e decidiu deixar uma marca. E talvez seja justamente isso que torna os petróglifos da Ilha da Magia tão inquietantes. Eles são mensagens de um passado que ainda está diante dos nossos olhos.